Muito bem, senhoras e senhores, saudações cordiais, prazerzaço imenso, eu, Alanzinho, com vocês nesta tarde de terça-feira pós-feriado de Dia da República. Cá estamos nós, justamente eu, Alanzinho, hoje trazendo para vocês aí os tópicos da história do nosso Brasil varonil aí pro seu Enem, pra prova mais bonita, desculpa as outras matérias, mas é a prova mais bonita do Enem, Humanas da vida. Sejam todos muito trabalhadores do Brasil, sejam todos muito bem-vindos aí, que legal ver vocês. Olha o pessoal bombando aí no chat, esse chat ele é uma coisa frenética. Olha, é um teste ali, que eu vou tentar olhar todas as mensagens ao mesmo tempo rapidão, e vai subindo. Olha, tamo junto, meus queridos. Olha só, muito bem. Saudações, mulheres. Olha só o pessoal flamenguistas aí. E aí, da onde que são? Tem gente aí do Nordeste, Norte, Centro-Oeste, hein? Sudeste, Sul. De onde estão falando? Ó, alunos da prova, olha só, todo mundo ali aparecendo, coisa boa. Muito bem. Queridos, olha só, hoje preparamos aí para vocês uma revisãozaça para vocês nessa semana aí que antecede, então, a prova de Humanas lá do Enem. E claro aí, pegando no caso, obviamente, olha lá, Paraná, por aí vai de tudo, né? Paraná, Norte, bacana, também amo vocês. Aqui, ó, coração, hein? Tudo. Mas, enfim, preparei com vocês, eu e a equipe de história aí, né? Um aulão para vocês, trazendo algumas questões, obviamente, também discutindo aí conceitos, que é sempre bom revisar alguns conceitos antes de você embarcar na prova. Já fica a dica do Alanzinho, né, pessoal? Você vai prestar uma prova que a gente sabe muito bem, né? Tem muita leitura, porque são questões que geralmente tem muito texto de apoio, ou tem uma charge, ou tem, por exemplo, um gráfico, e sempre, pessoal, sempre atenção a esses detalhes, tá? Porque tem questões Enem que serão mais interpretativas e outras talvez mais conteudistas, mas não pula charge, não pula gráfico, não pula o olhar criterioso. E detalhe, tá? Sempre olha também as referências do texto, as referências bibliográficas ali, tá bom? Olha só, Bahia, São Paulo, Pernambuco, Roraima, Santa Catarina, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraíba, Piauí. Gente, tem de tudo. O Brasil está unido na live aqui com o Alanzinho. Coisa boa! Excelente forma de começar a minha semana de trabalhos, começando com vocês, hein? Olha só, muito legal. Bom, pessoal, vamos lá então, vamos discutir, vamos apresentar esse Brasilzão de meu Deus aí nessa história. Eu sabe que eu sempre brinco com vocês, né? Até brinco nas aulas aqui da plataforma, né? Que não tem como o cara falar, não gosto da história do Brasil. Não, se você não gosta da história do Brasil, você não entendeu a história do Brasil. Porque é uma história fantástica, né? Convenhamos, tem coisas que parece que só acontecem no Brasil, né? O Brasil realmente, como diria Vinícius de Moraes, não é para principiante, né? Quer dizer, é o país com uma história frenética. Desde os tempos coloniais, tempos imperiais, tempos de regência, tempos de república. Quer dizer, nós temos uma história extremamente efervescente. Olha, eu confesso para vocês, quando eu tô montando as aulas para vocês, sempre com muito carinho, obviamente, né? Quando eu tô montando as aulas para vocês, eu vou pegando livro, mais livro, e fico tentando assim, pensar muito criteriosamente, né? O que eu não posso deixar de fora, mas o que eu não tenho como pôr na aula, que senão a aula vai ficar com horas e horas de aula, né? Porque é muita coisa, são muitos detalhes que realmente tem na nossa história. Mas, claro, nossas aulas são sempre pensadas dentro daquilo que vocês precisam muito, né? Para Enem e vestibulares. Então, vamos lá? Muito bem, então. E chegou a 1000, hein? Chegou a 1000 likes aqui, e aí a promessa é dívida. Pedindo para eu cantar en français. Oui, mademoiselle, monsieur français. Então, ó. Quand de mon corps dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Oh, il me dit que ton amour, qu'il se voit des jours. Olha só, en français, muito bem, coisa boa, gente. Já 1.100 likes, olha, chocado, valeu, gente, obrigado demais por esse carinho de vocês, não tem preço de coração, tá, ó, fiquei emocionado agora, eu li aqui, ó, gente, assim, pô, 1.200, ó, de coração, tá bom? Brigadão mesmo. Gente, vamos lá então, revisão de história do Brasil pra vocês. Começo aqui com o Brasil colônia, né, ou seja, o nosso período colonial. Vamos falar do período colonial brasileiro então. Pessoal,
Uma coisa que vocês têm que estar muito atentos, tá? E agora assim, ó, muita atenção mesmo, parte colônia, são os ciclos econômicos, tá, pessoal? Sempre observa os ciclos econômicos coloniais. Claro, coloquei aqui aqueles mais determinantes, né? Temos aqui o pau-brasil, a cana-de-açúcar e a mineração ou ciclo aurífero. Tranquilo? Então, olha só o que temos aqui, ó. Pau-brasil, extrativismo vegetal predatório, ou seja, os caras estão lá, pau-brasil já tinha aqui uma vegetação nativa da região aí da Mata Atlântica, e os caras vão serrar esse pau-brasil de modo predatório. Claro, não é uma plantação, né, não é um reflorestamento, não, os caras estão serrando, né, estão predando, portanto, essa vegetação nativa do nosso território, né? Temos aqui o uso de mão de obra indígena e aquele famoso sistema de feitorias, né, onde então esse pau-brasil era estocado em feitorias junto ao litoral brasileiro e depois enviado para a Europa. Pessoal, para você ter uma ideia, o que não falta é porta de igreja em Portugal, feito do mais maciço pau-brasil. Para você ter uma ideia, até arco de violino, tá? Arco de violino era feito com pau-brasil vindo daqui, do nosso território. Então foi realmente um extrativismo para lá de predatório, beleza? E olha só, aí também temos aqui a cana-de-açúcar. No caso da cana-de-açúcar, pessoal, vamos lembrar? Sistema de plantation. Alan, não lembro o que é plantation. Vamos lembrar juntos. Pessoal, plantation é um conceito, tá? E ele é um conceito de latifúndio, agroexportador, então voltado para exportação, monocultor, só se planta uma coisa, no caso ali, cana-de-açúcar, ok? E com mão de obra escravizada negra, ou seja, aqui entra massivamente a mão de obra do negro vindo de África escravizado, ok? Aqui entra de fato com toda a força a escravização. Claro que o ciclo da cana-de-açúcar também é um ciclo muito marcado por um ambiente rural, é o regime da Casa Grande e da senzala, tá bem? Aí também temos aqui, pessoal, que ele efetivou a posse do território. Vamos lembrar? Existia um princípio do direito romano que era o de uti possidetis, tá? O direito de posse efetiva. Em outras palavras, é dono da terra quem de fato ocupa essa terra. Então, no momento que os portugueses estão plantando pau-brasil, estão colhendo pau-brasil, é também uma forma de dizer para o resto do mundo aqui no momento, leia-se a Europa, de que ó, esta terra já tem um dono, né? Já foi tomada por uma potência europeia, no caso Portugal. Então, quer dizer, o cana-de-açúcar, ela também acaba marcando esse processo de fixação real da colônia, de fixação real dos domínios de Portugal sobre esse território, beleza? Agora vamos lá. Mineração, aqui já entra com ciclo aurífero. E nesse momento aqui, pessoal, tá ligado também àquela política mercantilista. Lembra? Mercantilismo, no caso, o metalismo ou bulionismo. Pessoal, foca nisso, tá? Metalismo ou bulionismo é a acumulação de metais preciosos, como ouro, prata e por aí vai que você vai ter aqui, tá bom? Organização urbana, pessoal de Minas Gerais, hein? Alô, Minas Gerais. Goiás também, hein? Alô, Goiás. Tem toda uma situação ligada, né, ao contexto do ciclo da mineração. Não é isso? Quer dizer, aquelas cidadezinhas mineiras lindíssimas ali do Triângulo Mineiro e tudo mais. Quer dizer, é um ambiente urbano, né, com aquelas ladeiras, aquelas inconfundíveis ladeiras mineiras, as igrejinhas e tudo mais, né? Quer dizer, são um ambiente urbano. Essas cidades têm, então, essa formação urbana. E essa é a cara da sociedade aurífera no Brasil, tá? Também temos aqui, claro, mão de obra escravizada em grande quantidade, era o negro tornado escravo, que era obrigado a minerar o ouro, a prata, as pedras preciosas e por aí vai. E, claro, pressão fiscal da coroa, obviamente, né? No momento que Portugal descobriu que tinha ouro e prata nesse país, nossa! Pessoal, veio português de maré pra cá. Né? Porque todo mundo queria um quinhão dessa riqueza toda. Resultado, a coroa portuguesa criou uma série de tributos, como por exemplo o quinto, que é a quinta parte do que é produzido, a captação, que é o imposto cobrado por cabeça de escravo que você possui. Então imagina um minerador, né? Um minerador tem 10 escravos. Bom, na ótica da coroa, com 10 escravos eu consigo tomar mais ouro. Então agora eu pago também um imposto referente ao número de escravos que estão trabalhando para mim na mineração. Também temos a finta, que é um imposto, vamos dizer assim, estimativo. Tá? Então faça uma estimativa de produção aurífera e cobra-se o imposto sobre a estimativa. Qual é o problema? Se de repente eu tinha uma estimativa que eu ia colher 10 arrobas de ouro, né? Extrair 10 arrobas de ouro, mas eu extraí 5,
azar o seu. Literalmente você vai ter que pagar o imposto como se tivesse extraído 10 arrobas. Quer dizer, o aperto fiscal era muito grande, né? E claro, o imposto mais duro de todos, o mais difícil, que era a derrama, né? Que é aquele imposto compulsório que diz o seguinte: se a colônia não conseguir entregar a cota mínima de ouro exigida pela coroa, eles têm que doar até mesmo seus pertences pessoais em ouro para cobrir a diferença do que não foi extraído. Quer dizer, a derrama, inclusive, foi um imposto, pessoal, mas tão dramático, que ela foi uma das causas da famosa Inconfidência Mineira, né? A decretação de uma derrama na região das Minas Gerais foi um dos motivos, um dos motores ali para a Inconfidência. Beleza? Oi, Nanda, tudo bem? Olha só, pessoal, e firme e forte. Vamos lá, vamos que vamos. E aí, pessoal, uma coisa importante com relação também à mineração, né? Aqui na sociedade da mineração, como ela é mais urbana, ela é mais dinâmica, a coisa toda, existe, atenção porque eu vou dizer, existe uma relativa mobilidade social vertical, ok? Claro, não é que assim, nossa, todo mundo vai enriquecer, não é isso, né, pessoal? Mas se comparar com o regime da Casa Grande Senzala, que era muito fechado, ou você é do cara da Casa Grande, ou você é do cara da Senzala, o regime da mineração, ele tem sim uma coisa mais variável, né? No subir e no descer de classe, por exemplo, no subir e no descer de posição social. Então existe esse lado também. E também vai estar aqui muito forte a presença do ideal, pessoal, iluminista, tá? O iluminismo vai estar entrando ali também com os proprietários, né, que mandavam seus filhos estudar na Europa, século XVIII, e aí quando eles voltavam da Europa, traziam na bagagem junto o ideário iluminista, que aliás vocês veem lá em filosofia, beleza? E aí chegamos então, atenção, ó, atenção, atenção, ó, os ciclos da cana-de-açúcar e também da mineração estão ligados a um ciclo auxiliar, que era a agricultura e a pecuária de subsistência. Nessa última, encaixando-se, inclusive, o ciclo do tropeirismo. Pessoal, vamos pensar o seguinte, né? Claro que não é só extrair ouro ou coisa do tipo. Não, tem que ter alguma coisa que sustente as pessoas que estão fazendo aquela atividade de ciclo, né? Seja a mineração, seja do açúcar. Então aí é que entra, por exemplo, a questão de uma agricultura de subsistência. Então, claro, não é para exportação, né? É uma agricultura para consumo local. E também para uma pecuária de subsistência. Essa pecuária, ela vai quase sempre, pessoal, ela vai entrar no regime dos rios, tá? Quer dizer, eu vou criar o gado próximo dos rios, obviamente. E isso também favoreceu a interiorização do Brasil. Ou seja, na medida em que você vai criando esses ciclos auxiliares, eu vou interiorizando o território também com a criação bovina. No sul do Brasil, sobretudo, foi muito forte o fenômeno do tropeirismo, né? Que os caras pegavam aquele gado chucro, aquele gado quase selvagem na campanha gaúcha, por exemplo, e vinham trazendo por Santa Catarina, Paraná, até a feira de Sorocaba, lá no interior de São Paulo. Beleza? Muito bem! E aí, claro, chegamos aqui a uma questãozinha do Neném. Esse Enem vai nascer e vai dar tudo certo. Vamos que vamos, pessoal. Então, olha só aqui para vocês a questãozinha. A partir da segunda metade do século XVIII, então, século XVIII, anos 1700, tá, pessoal? Então, olha só, o número de escravos recém-chegados cresce no Rio e se estabiliza na Bahia. Nenhum lugar servia tão bem à recepção de escravos quanto o Rio de Janeiro. Olha só, o tamanho real da escravidão. Na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico atlântico que está relacionada à seguinte atividade. Olha que interessante. Na Bahia, Nordeste, pensamos o quê? Nordeste pensou o quê? Pensou o quê? Açúcar, né? Na Bahia, eu tenho uma estabilização, né? Não, tem uma estabilização na chegada de escravos. Já no Rio de Janeiro, Sudeste, ó, sai do Nordeste, Sudeste, eu tenho um acréscimo, um aumento de chegada de escravos. Ora, qual é a outra região do Brasil que está no Sudeste? Minas Gerais. Se for olhar, Minas é mais perto do Rio do que Salvador, por exemplo, né? Nesse ponto ali. Então, a chegada de escravos para o Rio de Janeiro alimentava o quê? O ciclo da mineração. Percebeu? Então, olha só, na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico atlântico que está relacionada à seguinte atividade. Vamos lá. Coleta de droga do sertão. Não. Droga do sertão é coisa lá da bacia amazônica. Alô, pessoal do Amazonas. Alô, pessoal do Pará. Pessoal do Acre. Toda aquela bacia ali. Ali está realmente essa questão, né? Extração de metais preciosos. Interessante. Eu vi que o pessoal tá num B nervoso aí, né? Tá todo mundo num B nervoso aí. Vamos ver. Adoção da pecuária extensiva. Não. Pecuária extensiva lá pro Mato Grosso hoje em dia. Não, né?
Retirada de madeira do litoral. Ciclo do pau-brasil, pessoal. E aí a gente viu, inclusive, que está ligado muito mais à mão de obra indígena, né? Exploração da lavoura do tabaco também não vai entrar aqui, não é um foco do momento. Então, vocês muito corretos, vocês, ó, aluno do aprova não erra, tá ali firme e forte. É letra B de bola, né? Extração de metais preciosos. Questão tranquilíssima aí, pra gente dar aquela testadinha legal nos nossos conteúdos, percebeu? Ó, ciclo colonial e escravidão. Aliás, o Enem tem uma tradição, pessoal, de sempre trazer alguma coisa invocando a escravidão, questão negra. É uma tradição já do Enem nos últimos anos, né? Então é sempre bom ficar de olho nesse tipo de conteúdo também, tá bem? Muito bem. E aí chegamos aqui, ó, revoltas nativistas ou reivindicatórias. Foca no nome. Nativista ou reivindicatórias. Se elas são reivindicatórias, elas estão reivindicando algo, elas estão pedindo algo. Então não é um momento de separação do Brasil, vou me separar do Brasil. Não, não tem nada disso. Ela não é emancipacionista, né? Quer dizer, é uma revolta reivindicatória, ela está reivindicando alguma coisa, né? Então, vamos... Olha só, aluno do Aprova é cotovelada na cara da prova. Gostei, Laís, é isso aí, esse é o processo. Muito bem, então olha só, ó, o pessoal perguntou se o material vai estar disponível. Está disponível assim, pessoal, ó. Aliás, tem um aviso aqui na minha frente, olha só, atenção, hein? Avisos, vou ler o aviso. Simulado no final do dia. Material da aula no grupo do WhatsApp e plataforma. Link na descrição. Tá ali um papel aqui na minha frente agora, hein? Então partiu. Olha só. Pessoal, primeira revolta reivindicatória aqui, 1684, a revolta dos Beckmann, os irmãos Tomás e Manuel Beckmann, lá no Maranhão, tá? Era uma revolta contra o monopólio e, sobretudo, a ineficiência da chamada Companhia de Comércio do Maranhão, cuja tarefa era estimular, incentivar a produção de algodão naquela região. Mas, de repente, aquela companhia só atrapalhava o caminho dos produtores lá no Maranhão. Eles fazem uma revolta, né? Terminou com a morte dos irmãos Beckmann e a comprovação dos absurdos da companhia. Quer dizer, os dois líderes da revolta, o Tomás e o Manuel, ambos acabaram executados, mas depois provou-se realmente que a Companhia de Comércio do Maranhão era ineficiente. E também é uma revolta, diga-se de passagem, porque muitos desses colonos aqui, ó, estavam incomodados com a ação dos jesuítas, que estavam lá em cima catequizando indígenas. E indígena catequizado não podia mais ser o quê? Escravizado. Em outras palavras, também tinha a vontade dessas pessoas aqui de continuar escravizando indígenas lá no Maranhão. Beleza? Muito bem. Guerra dos Emboabas, 1708 a 1709. Ó, paulistas e versus portugueses chamados de emboabas pelos paulistas, porque tinha uma ave naquela região, que ela tinha uma perninha, tá? E essa ave, ela é chamada de emboaba. E aí os caras olhavam para a bota dos portugueses, e a bota dos portugueses parecia a patinha de uma emboaba. Brasileiro não nasce estranho, né? Aí já deram um apelido para os portugueses de emboaba. E estava uma revolta ligada, né, ao contexto da mineração, porque os paulistas, e aí vamos falar dos bandeirantes, né, são aqueles que encontraram as minas, né? Mas embora eles tenham encontrado as minas, quem recebeu as melhores dotes, as melhores datas, aliás, de Minas, os melhores bolsões de ouro no nosso país, acabaram sendo portugueses, o que obviamente irritou esses paulistas, que vão então entrar em conflito com os portugueses. Apesar de tudo, pessoal, claro, os portugueses tinham o quê? Portugal, tinham a metrópole, tinham dinheiro, tinham armas. E, claro, acabaram derrotando os paulistas, tá? Guerra dos Mascates, 1710, 1711. Eu tenho aqui os senhores de engenho de Olinda. Alô, Recife! Alô, Olinda! Grande Pernambuco, a linda Pernambuco. E olha só, temos aqui então os engenhos de Olinda, os senhores de engenho que já vinham ali sofrendo a crise do açúcar, já estavam em decadência, contra os mascates, os comerciantes do Recife, que estavam em franca ascensão. Quando a coroa portuguesa elevou o Recife à categoria de vila, que naquela época era equivalente a uma cidade, isso irritou esses senhores de engenho, que não aceitavam esse crescimento, né, dos mascates. E aí começa uma guerra entre as duas cidades, né? Essa cidade aqui também, essa guerra, então, está muito ligada ao ciclo do açúcar. Na prática, pessoal, óbvio que é uma guerra entre duas cidades, a coroa portuguesa foi lá e acabou com a festa. Só que qual que é a lógica? Acaba que a vitória histórica, em muitos aspectos, acabou sendo, obviamente, do Recife, né? Veja que o Recife manteve, né, a sua categoria de vila e tornou-se depois a capital, né, de Pernambuco. Beleza? Muito bem, olha o pessoal aí, ó, o pessoal pernambucanos agora cheio de orgulhos. Muito bem. E aí, revolta de Vila Rica ou de Filipe dos Santos, pessoal?
pessoal, contra a ação das casas de fundição. O que são casas de fundição? Era uma estrutura criada pela coroa portuguesa para onde todo o ouro deveria ser levado. Então, todo o ouro que fosse extraído tinha que ir lá para a casa de fundição, aí ele seria derretido, purificado e transformado em barrinhas com o selo da coroa. E aí acontece o quê? Como todo o ouro tinha que chegar diretamente, né, na casa de fundição, a coroa portuguesa pegava e debitava, pegava então a sua parte dos impostos direto na fonte. Quer dizer, não tinha como os mineradores escaparem dos impostos, ok? Então, literalmente, eles fazem uma revolta contra isso. Em outras palavras, é quase que uma revolta pelo direito de traficar. Porque lembra que o tráfico de ouro eximia, né, o traficante, eximia o minerador que traficava de ter que pagar impostos, né? Então também isso mostrava o quanto aquele aperto fiscal, o quanto aqueles impostos da coroa sobre o ouro irritava a população local, né? Detalhe, o líder aqui, o Felipe dos Santos, teve um fim muito próximo daquele de Tiradentes, né? Também foi morto, foi esquartejado, aquela coisa toda que é chamada morte barroca, né? Onde não é só você matar a pessoa, é você eliminar a existência dela, é você eliminar a memória dela. Não é só matar o corpo físico, é matar a memória, como se ela nunca tivesse existido. Beleza? Muito bem. Ó, Pio falou da Casa Grande de Senzala. Pessoal, a Casa Grande de Senzala sempre lembra daquela situação. É aquela proximidade, né, entre brancos e negros nesse regime. Então haveria uma certa miscibilidade entre os dois, brancos e negros, na Casa Grande de Senzala. Isso é a teoria do também pernambucano Gilberto Freire, né, autor de uma obra chamada Casa Grande de Senzala. É ali que o pessoal que estudou Freire concluiu que aquilo que ele defendia seria uma pretensa existência de uma democracia racial no Brasil, o que mais tarde viria a ser negado por Florestan Fernandes, né, um sociólogo uspiano, que diria que na realidade não existe democracia racial no Brasil. O que existe é o mito da democracia racial, porque você observa assim um racismo estrutural e institucional nas relações entre brancos brasileiros e negros brasileiros. Muito bem! E aí, eis que chegamos aonde? Agora sim, nas revoltas independentistas ou emancipacionistas. Aí eu tenho nas duas o iluminismo, tá? Tenho aqui a Inconfidência Mineira 1789, movimento de elite, então é elite mineradora, tá? Contra a derrama, contra a decretação daquele imposto super abusivo, super autoritário da coroa. Republicanista, queria formar uma república na região das Minas Gerais, né? É de caráter iluminista, então tem toda aquela filosofia do iluminismo, republicana, pela igualdade, né? Contra o autoritarismo e por aí vai. Temos também que não era, aliás, né, contra a escravidão, porque, note, é um movimento de elite. Qual é a mão de obra, moçada, que essa elite usava para extrair ouro e prata? Mão de obra escrava, então eles não iam abrir mão dessa mão de obra jamais, né? Outro, ó, influência da Revolução Americana, 1776. Moçada, pelo amor, ó, Alanzinho tá quase ajoelhando, não cai na seguinte pegadinha. Olha a data. 1789. O cara pensa, então foi influenciada pela Revolução Francesa. Não! Não foi! Pessoal, embora a Revolução Francesa ocorra no mesmo ano, embora a Revolução Francesa seja iluminista, a Revolução Francesa aconteceu meses depois da mineira. Ok? O ponto em comum entre a mineira e a Revolução Francesa é a questão do iluminismo. Termina aí. Porque a Revolução Iluminista, que acabou servindo de estímulo para o caso mineiro, foi a americana ou independência dos Estados Unidos da América. Ok? Muito bem. Inconfidência Baiana, alô Bahia! Olha só, temos um movimento popular, ó, mudou, tá vendo? Aqui é elite que é popular. Contra a escravidão, então aqui não era, aqui é contra a escravidão. Republicanista também, organizado pela loja maçônica Cavaleiros da Luz. Aliás, a maçonaria estava ligada nos dois movimentos, tá? Nos dois movimentos, a maçonaria estava muito ligada ali. E influenciada, olha a diferença, pela Revolução Francesa, agora sim, pela americana, beleza, e pela Revolução Haitiana. Porque note, ó, aqui é 1798. Então já tinha ocorrido a francesa, já tinha ocorrido a americana e já tinha iniciado a haitiana. Então aí, beleza, ó. Divergências entre os grupos levaram às traições que conduziram o movimento a ser duramente reprimido. Acabou que era uma revolução, pessoal, uma inconfidência, né, uma conjura, tá, que tinha muitos setores econômicos, sociais, políticos, muito distintos ali misturados, né?
E de repente as ranhuras internas desses setores diferentes começaram a separar o movimento, o que foi enfraquecendo esse movimento e permitiu uma dura repressão da coroa. Enquanto que aqui um foi executado, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes, aqui os principais líderes foram executados. Então não foi só um, né? Note, numa revolução de elite você teve um executado, justamente o cara que não era na prática de elite, né? Que era um soldado. Enquanto que nesse caso aqui, onde era um movimento popular, a repressão foi mais forte. Beleza? Muito bem. Caramba, 2.500 curtidas, vocês são... Olha, meu Deus, gente, ó, muitos corações, muitos corações pra vocês, ó. Valeu mesmo apoio. Obrigado, obrigado demais por esse carinho, hein? E olha só, e aí, pessoal, chegamos à questão. Vamos lá? Questãozinha Enem pra vocês. O que ocorreu na Bahia de 1798, ao contrário das outras situações de contestação política na América Portuguesa, é que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição ou no instrumento da integração subordinada das colônias no Império Luso. Dessa feita, ao contrário do que se deu nas Minas Gerais, de 1789, né, a sedição, que é essa da Bahia, sedição é uma revolta, tá, pessoal? Sedição é um tipo de revolta. Avançou sobre a sua decorrência. Então, olha só, quando você ouve falar de sedição, movimento seditório, revoltas, tá? Conjurações, são essas revoltas que nós temos aqui, tá bom? Então, olha só, a diferença entre as sedições abordadas no texto encontrava-se na pretensão de eliminar a hierarquia militar. Não, nenhuma das duas tinha como pretensão eliminar a hierarquia militar, qual coisa que fosse próximo disso, tá? B, abolir a escravidão africana. Anular o domínio metropolitano. Olha só a diferença, não quer a semelhança. Se fosse semelhança, eu poderia marcar C, né? Poderia marcar C, mas não é. Então vamos ler. D, suprimir a propriedade fundiária. Não. Imagina aquele movimento de elite, não, vou suprimir a minha propriedade, vamos todos coletivizar. Não vai ser assim, né? E, extinguir o absolutismo monárquico. Bom, poderia ser, de fato, uma pauta para os dois que não se livrar de Portugal, mas é uma diferença. Então, qual que é a diferença que nós encontramos aqui? A letra B, abolir a escravidão africana. Olha ali, ó, pessoal, o Alexandre, fácil demais. O Alexandre, ó, Alexandre olhou nos olhos da questão, sangue no olho, faca na bota e falou, fácil demais. Alexandre olhou para a questão e falou assim, ó, vem questão, vem. Ó, o pessoal intimou a questão. Beleza? Letra B, abolir a escravidão. A mineira não queria, a baiana queria. Escreveu isso? Anotou aí? Anotou? Ó, é a baiana que era contra a escravidão, não a mineira, tá bom? Cuidado! Muito bem! E aí, eis que então chegamos à regência e o segundo reinado. Pessoal, regência e segundo reinado. Aqui é um momento conturbado. Até, ó, gravei para vocês uma diquinha aí, hein? Gravei diquinha para vocês, pro Enem de vocês, e eu pontuo muito essa questão também. Então vamos ver aqui, ó, regências. Revolução Farroupilha, Revolta dos Malês, Cabanagem, Sabinada, Balaiada. Quer dizer, um conjunto de revoltas regenciais. Pessoal, quando cai regência, é difícil a pessoa não falar disso aqui. Porque, em muitos aspectos, o estudo do período regencial passa, sobretudo, pelo estudo das revoltas regenciais, né? Então eu tenho a Revolução Farroupilha, que foi a mais longa, de 35 a 45. Alô, gauchada! Abra o queixo, rapaziada! Né? Quer dizer, eu tenho então aqui esta Revolução Farroupilha, pegando Rio Grande do Sul e Santa Catarina, envolvendo lá o consumo do charque, a produção do charque na região rio-grandense. A Revolta dos Malês, que era uma revolta de escravizados de religião muçulmana, lá em Salvador, Bahia, contra os seus captores, contra aqueles que os escravizavam. Temos aqui a cabanagem, a revolta dos cabanos, na província do Grão-Pará, o que é boa parte hoje do território do atual estado do Pará. Alô, Pará! Né? Temos aqui então a cabanagem, uma revolta de cabanos, pessoas pobres que moravam em cabanas contra a sua situação de opressão. A Sabinada de Francisco Sabino, uma revolta contra a regência conservadora de Araújo Lima, né? Uma revolta então já pontuando aí algumas brigas entre liberais e conservadores. E temos, claro, a Balaiada, a revolta dos balaios lá no Maranhão, uma revolta de negros forros, mestiços, brancos pobres contra a miséria da região e também que tentavam libertar a
daqueles que ainda estavam na escravidão. São revoltas que em muitos momentos, pessoal, colocaram de fato a unidade territorial do Brasil em franco risco. Quer dizer, em muitos momentos a unidade territorial do nosso país ficou bastante ameaçada pelo período regencial. Eu sempre gosto de comentar em minhas aulas que o período regencial é o momento em que o Brasil quase perdeu o Brasil. Né? Quase que o Brasil que nós conhecemos hoje, esse país continental, teria formado talvez vários países independentes em diferentes regiões, do Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, quer dizer, em várias regiões eclodiram movimentos desse tipo que ameaçavam realmente, né, esse processo, né, de integração nacional. Beleza? Muito! Olha, 4.900 pessoas assistindo agora, gente do céu. Eu que venho da cidade do interior, eu que sou quase um colono, olho para isso e fico até apavorado. Olha, fantástico, hein? Fantástico. Muito bem. E aí, chegamos aqui nessa questão. Olha só. Depois da independência, em 1822, o país enfrentaria problemas que com frequência emergiriam durante a formação dos Estados Nacionais na América Latina. Em muitas regiões do Brasil, essas divergências foram acompanhadas de revoltas, inclusive contra o imperador Dom Pedro I. Com a abdicação deste em 1831, o país atravessaria tempos ainda mais turbulentos sob o regime regencial. Lembra que o período regencial, pessoal, ele vai desde a abdicação de Pedro I, até 7 de abril de 1831, até o famoso golpe da maioridade lá em 1840. Então, olha só. A instabilidade política do país ao longo dos períodos mencionados foi decorrente das disputas entre as tendências unitarista e federalista, ou seja, haviam setores políticos que queriam um governo centralizado em torno da figura do imperador e haviam setores políticos que queriam fazer o quê? Um regime federalista, né, com um poder político local. Então haveria ali um enfrentamento. Exemplo clássico disso, a Revolução Farroupilha, que também entra nessa passada. B. Tensão entre forças do Exército e Marinha Nacional. Não. Isso vai ser lá para a revolta da Armada, a primeira e a segunda, já no contexto de República da Espada, né? C. Dinâmicas demográficas na fronteira amazônica e platina. Não tem nada a ver com fixação de fronteiras esse momento aqui. D. Extensão do direito de voto aos estrangeiros ex-escravos, mas não mesmo. Ainda mais durante a segunda regência na fase imperial, onde a restrição de voto era altíssima, né? A começar que tinha até o famoso voto censitário de renda, né? Só podia votar quem tinha uma renda equivalente lá a 100 alqueires de mandioca. Beleza? Vamos ver. Ou E, reivindicações da ex-metrópole nas esferas comercial e diplomática. Não tem nada de reivindicação de Portugal. Portugal não reivindica mais nada aqui, tá? Ou seja, nossa, o pessoal tá gritando ali, ó. Tá ali, o Edson. Ó, o pessoal já deu um A de eu amo, e o pessoal já tá até chavecando com o gabarito da questão. Pessoal, ó, o Alexandre vai de novo ali, ó. Fácil demais, meu Deus. Então, letra A. A de aprova, ó. Atenção, Jubilu, ó o jabá. A de aprova total. Você já assinou? Assine. Muito bem, aqui, ó. Disputas entre as tendências unitarista e federalista. Nós tínhamos aquela coisa mais centralizadora, sobretudo ligada aos conservadores, e aquilo um pouco mais ligado aos liberais exaltados, que seria aquele projeto mais federalista, como, por exemplo, os farroupilhas, né, que tinham essa linha mais de liberal exaltado. Tá bom? Muito bem! E aí, eis que chegamos aqui, ó. Golpe da maioridade, 1840. Aqui está Pedrinho com 14 anos. Imagina você consegue lembrar de como você era com 14 anos? Puxa pra tua memória, como é que você era com 14 anos? Aí imagine você, aquela pessoa com 14 anos governando o Brasil. Como é que seria? Hein? Como é que seria você que jogava Uno com 14 anos governando o Brasil? Pois é, este é Pedrinho, né? Este é Pedrinho. Literalmente vai governar o Brasil com 14 anos. E olha só, era preciso frear as instabilidades do período regencial. E, por isso, os liberais defenderam a antecipação da maioridade do imperador. Ou seja, os liberais, foco no projeto. Foram os liberais que deram a ideia do golpe da maioridade. Já vi muita gente cair na ideia, foi conservador, porque conservador, monarquia. Não. A ideia do golpe veio dos setores liberais, tá bom? Então olha só, em 15 de abril de 1840, os liberais criaram o Clube da Maioridade. Tem um clubinho. Tem um clubinho, Clube da Maioridade, hein? Clube da Maioridade. E em 23 de julho de 1840, um requerimento de 18 senadores e 40 deputados requeria que Dom Pedro II assumisse o governo. Aliás, essa passagem é fantástica. Essa passagem, não,
Essa passagem é muito legal. Pessoal, pelo que se sabe, os caras chegaram assim com um requerimento, né? Assinado pelos 18 senadores, os 40 deputados, por Dom Pedro II, 14 anos, falou assim: Majestade, assuma. E Dom Pedro II literalmente respondeu assim, ó, só assumo agora. Quer dizer, é o famoso só se for agora. Né? Dom Pedro II, carioca, aí você do Rio, né? Ali é Dom Pedro II, falou o quê? Só se for agora. Assume isso aí, só se for agora. E ele vai assumir com 14 anos de idade, pessoal. 14 anos de idade. Que loucura, né? Que loucura. Olha lá, 3.000 curtidas, vocês são inacreditáveis. Brasil, Zil, fantástico, pessoal. Valeu, hein? Ó, muito coração pra vocês. E aí, chegamos então à escravidão. Pessoal, escravidão é um assunto pesado, né? Assunto pesado, mas assunto necessário na discussão. Eu sempre digo assim, pessoal, eu não me furto a só dar o conteúdo, né? Eu acho que é importante fazer uma reflexão, tá? Como historiador tem que fazer essa reflexão, de você pensar nesse conteúdo aqui não só como uma questão de seu Enem, por favor, não faça isso, né? Não reduza a história a isso, né? Mas também pensar até dentro da sua cidadania, né? Da construção de uma memória histórica do Brasil. E isso passa, claro, pela escravidão, que é a nossa grande ferida moral, né? E pelas leis abolicionistas. Então, olha só, Lei Feijó. Essa é aquela famosa lei para inglês ver, que tentava pôr fim no tráfico atlântico, né, no tráfico atlântico de escravizados para o Brasil, mas que na prática era só para dar uma acalmada na Inglaterra, porque de fato nunca foi implementada de fato, porquanto, né, essa lei Feijó acabava sendo só para inglês ver, né? Lei Bill Aberdeen, essa é uma lei inglesa, que é quando a Inglaterra, a maior potência da época, está apertando o Brasil. Ela proíbe o tráfico negreiro no Atlântico. Qualquer navio negreiro que fosse apreendido pela Marinha de Guerra Britânica, os escravizados seriam deportados de volta para a África, os traficantes seriam presos e o navio apreendido. Ou seja, era uma forma de coibir o tráfico negreiro, né? Quer dizer, eles tinham muita força, né? A Inglaterra naquele momento. Pense, a Marinha Britânica, pessoal, a Marinha de Guerra da Inglaterra é a marinha que venceu Napoleão Bonaparte. Então, acho que isso é algo a ser considerado, né? Muito bem. E outro, Lei Eusébio de Queiroz, 1850. Esta é a nossa resposta a essa aqui. Quer dizer, o Brasil, o Império, respondeu a Bill Aberdeen com a Eusébio de Queiroz. Ou seja, agora o Brasil proibiu o tráfico negreiro. Alan, essa funcionou? Funcionou. Tá? Funcionou. Para você ter uma ideia, na década seguinte, após a aplicação da lei, entre 1851 a 1860, o número de escravizados que vieram da África ainda caiu de mais de 370 mil para 6 mil. E na década seguinte caiu para 0. Então, de fato, a Eusébio de Queiroz, ela acabou freando a vinda de novos escravizados para o Brasil. Porém, continuava a escravidão aqui, tá? Uma escravidão orgânica, vegetativa dentro do país, continuava a pleno vapor, tá bom? Outro ponto, foco. Lei Rio Branco ou do ventre livre, 150 anos dessa lei. Pessoal, por essa lei, tá, a criança nascida a partir dela estava livre, tá? Estava totalmente livre. Mas a mãe é escravizada. Então a criança ficaria na fazenda até os 8 anos. Fim dos 8 anos, era totalmente prerrogativa do senhor da mãe, decidir se receberia uma indenização paga pelo Estado para libertar a criança, que já nasceu livre, né? Ou se manteria a criança trabalhando até os 21 anos de idade. Óbvio que a maior parte dos senhores optava pela segunda opção. Manter essa criança, que reparem, nasceu livre, trabalhando até os 21 anos. Pessoal, vamos lá. Soma 21 a 1871. Notou? Notou uma coisa? Vai dar, se não me falha a memória, 1892. A Lei Áurea é publicada em 1888. Ou seja, essa é mais uma lei que não teve efetividade. Porque as crianças que teoricamente nasceram livres só foram libertas de fato com a Lei Áurea depois. Continuaram ali no regime da escravidão. Era uma lei que não tinha uma eficácia real, tá? Outro, Lei Saraiva Cotegipe ou dos sexagenários. É aquela lei que determinava que qualquer escravizado que atingisse 60 anos estaria liberto. E aí ele poderia trabalhar de 63 até 65 anos como retribuição ao seu senhor, sendo livre depois. Quer dizer, gente, a expectativa de vida de um escravizado brasileiro em 1872 era de 19 anos e meio. Quer dizer, o negro escravizado que atingia 60 anos era quase uma lenda. E ainda assim tinha que trabalhar mais alguns anos para indenizar o senhor. Sim, o senhor que o manteve escravo por tantos anos, para daí sim ser livre. Beleza? Muito bem.
Olha só a questão Enem com a lei, pessoal. A questão Enem, ela faz isso, ela coloca a lei para você ver, tá? Então vamos ver junto aqui, ó. Lei número 3.353, de 13 de maio de 1888. Tem até um município aqui em Santa Catarina chamado 13 de maio, né? Olha só, a princesa imperial regente, em nome de sua majestade, o imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou, e ela, a dona princesa ali, né, sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data dessa lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. Dado no Palácio do Rio de Janeiro, 13 de maio de 88, 67º ano da independência e do Império, Princesa Imperial Regente. Ou seja, tá aqui a Lei Áurea para os seus olhinhos. A Lei Áurea, talvez uma das leis mais importantes da história do Brasil, pela gravidade dela, né? Pela gravidade dela. E aí, olha só a questão. Um dos fatores que levou à promulgação da lei apresentada foi o ou a abandono de propostas de imigração. De modo algum, a imigração agora estava bombando. Italianos, alemães, espanhóis chegando aqui navio após navio, né? Falso. B. Fracasso do trabalho compulsório. Não era trabalho compulsório, não tinha mita e encomenda aqui, né? O que nós tínhamos era trabalho escravizado, tá? Manifestação do altruísmo britânico, ou seja, foi uma bondade britânica, não é isso? Que levou a tentar acabar com isso. Não, não foi bondade, eu vi que vocês colocaram aqui, e é isso mesmo, né? Foi interesse comercial. Lembre que um escravizado é coisa, e coisa não compra coisa. Do momento que eu liberto esse sujeito escravizado, ele se torna um trabalhador livre, assalariado, e ao mesmo tempo se torna mercado consumidor. Ou seja, libertar uma pessoa escravizada é criar um novo consumidor. O menor dos problemas aqui era a questão ética. A questão era econômica, tá? É a afirmação da benevolência da corte. Você foi num golpe de bondade da corte. Foi a bondade da corte? Não. Lembre que esta mesma corte manteve a escravidão. O Brasil, que nasceu império, nasceu com a escravidão e manteve essa escravidão basicamente até o fim do império. Então não, né? Ou persistência, então, da campanha abolicionista. Ou seja, havia uma persistência da campanha pela abolição, pelo fim da escravidão. Então, perfeito, letra E de Eita nós! Persistência da campanha abolicionista. Então, o abolicionismo foi importantíssimo aqui nesse processo. Beleza? Tudo certinho aí? Partiu? Vamos lá, então. Continuando. Olha o que vem, República Velha. Gente, República Velha, já começamos com a Constituição. Ó, questões de Constituição, moçada, é bom, hein? É muito bom a questão das Constituições. Olha só, em 24 de fevereiro de 1891, foi enfim promulgada a primeira Constituição da República, que estabelecia Estados Unidos do Brasil como nome oficial do país. Essa é ótima. Meu Deus do céu. Não basta copiar o coleguinha, tem que se humilhar. A gente não só colocou o nome de Estados Unidos do Brasil, como a nossa primeira bandeira republicana era praticamente a bandeira dos Estados Unidos, só que verde e amarelo. Ao invés de listas brancas e vermelhas, era um verde e amarelo. E tinha até o quadrado azul com as estrelinhas. A gente copiou completo, esse pacote completo da cópia, né? Vamos lá. Regime republicano representativo, presidencialista e federalista, ou seja, elegemos representantes, o presidente é chefe de Estado e de governo, e é um regime federativo, onde há uma certa autonomia entre os estados, né? Separação entre os três poderes com o Congresso Nacional bicameral, tendo uma Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados, e uma Câmara Alta, que é o Senado da República. Voto aberto, descoberto, ou seja, todo mundo vê o teu voto. Pense nisso no coronelismo e voto de cabresto, né? Para maiores de 25 anos, excluindo mulheres, analfabetos, soldados e religiosos. Ou seja, só de pegar esse grupo aqui, pessoal, é mais da metade da população brasileira na época frouxo. Ou seja, o que menos tinha na República era eleitores republicanos, né? Quer dizer, era uma república de excluídos. Era uma república não inclusiva, e sim exclusiva. Sim! Aquela mesma república que falamos ontem, pessoal, foi uma república exclusiva, uma república que excluía
o cidadão da participação cidadã, tá bom? Aí então chegamos aqui na primeira fase da República, que é a República da Espada, que vai de 1889, que é o golpe do 15 de novembro, até 1894, quando entra então o nosso primeiro presidente civil. E essa República da Espada, ela foi muito conturbada. Dois governos, né? Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro governante, e Marechal Floriano Peixoto. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a nossa República nasceu tão num solavanco que a monarquia acabou num golpe, né, que é o golpe do 15 de novembro. Aí em 1891 vem a nossa nova Constituição. Deodoro é eleito por voto indireto. Já no mesmo ano, ele manda fechar o Congresso. Quer dizer, o primeiro presidente do Brasil, de cara, já dá um golpe. Vai lá e fecha o Congresso. O que vai levar, inclusive, a primeira revolta da Armada, né? Aí ele renuncia, na repressão renuncia. Passa o bastão para quem? Floriano Peixoto, seu vice, né? Floriano Peixoto. Chamado de Marechal de Ferro não por acaso, pela dureza do governo dele. Ou seja, foram dois governos extremamente duros no contexto republicano brasileiro, tá bom? Aí temos, claro, as características agora da segunda fase, que é a República Oligárquica, né? A República do Café com Leite. Café com leite, porque em São Paulo eles plantam café e em Minas eles plantam vaca. Não, lá tem leite em Minas Gerais, ou seja, café com leite, tá bom? Então o que eu tenho aqui? Domínio do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano Mineiro. Atenção, o presidente não tinha que ter nascido em São Paulo ou Minas, tá? Ele tinha que ser filiado ao Partido Republicano Paulista ou ao Partido Republicano Mineiro. Essa que é a lógica. E aí eu tinha algumas características infelizes, né, da nossa república. O coronelismo, aqueles chefes políticos locais que com seu poder controlavam o voto alheio. O clientelismo, que não é nem um pouco republicano, troca de favores, eu te ajudo se você me ajuda. Pessoal, favores é uma coisa que você faz entre duas pessoas de modo privado. Não existe favor na coisa pública. Favor na coisa pública é um desvio ético e quase sempre um ato de corrupção. E de repente a nossa república se construiu de modo clientelismo, né? Clientelista. Compadrio, a relação de apadrinhamento, ou seja, você vai apadrinhar alguém politicamente, né? Outro, curral eleitoral, você vota do cabresto, então controla por um cabresto o voto do eleitor, e aí você faz o quê? Aquele curralzinho com seus eleitores que você controla. Claro, era um voto aberto e descoberto, então o coronel aqui, ele tinha total controle, total comando, né, do voto dos seus agregados, beleza? Era uma república, como falei para vocês, de excluídos. E aí, Alanzinho trouxe para vocês, olha isso aqui, moçada. Esse é um slide que eu fiz assim, ó, com todo carinho mesmo para vocês. É uma linha do tempo de revoltas da República Velha. Pessoal, história não tem como você fugir de uma temporalidade, não tem como fugir da questão da data, né? Numa prova de história, a gente acaba passando por isso ali. Então, claro, trouxe para vocês esse elemento. Então, olha só. Eu tenho as seguintes datas-chave, né? 1897, 1904, 10, 11, 12, 17. Vamos começar? Primeiro, em 1897, já no início, né, da nossa república oligárquica, governo do Prudente de Moraes, nós temos a famosa Guerra de Canudos, né, um movimento messiânico, tá? Messiânico, no nordeste do Brasil, lá na Bahia, junto ao rio Vaza Barris, tendo como líder o monge Antônio Conselheiro. Depois temos em 1904, baita tema, a revolta da vacina, governo Rodrigues Alves. Lembra que está muito ligado àquele discurso médico-higienista, né, aquela questão da obrigatoriedade da vacina e das ações do sanitarista Oswaldo Cruz, ó, Fiocruz, pela vacinação obrigatória. Só que essa vacinação não foi explicada para as pessoas, não houve conscientização na época, diziam que a vacina ia matar as pessoas, diziam um monte de coisa sobre a vacina. Além disso, ela pega bem o contexto final das chamadas reformas urbanas, com os bota abaixo, onde as casas das pessoas mais pobres foram demolidas. Então, quando de repente veio esse discurso oficialista, de cima para baixo, vai vacinar, as pessoas que não foram informadas da importância da vacina, que não foram informadas de nada disso, elas ficaram preocupadas. Achavam que iam morrer. E aí, resultado, foram quebrar tudo. Quer dizer, na realidade, a vacina foi a última gota que faltava, né, num copo já transbordando ali de injustiças na visão dessas pessoas ali, tá bom? Aí temos aqui, ó, revolta da Chibata. Pessoal, Chibata é o seguinte, olha só.
Governo Hermes da Fonseca. Olha que o Hermes da Fonseca teve um governo tenso, né? Revolta Chibata, o marinheiro negro João Cândido contra os castigos corporais da Marinha de Guerra, né? Temos aqui em 1911 a revolta do Juazeiro. Alô, Juazeiro! Tem alguém de Juazeiro aí? Alô, Juazeiro! Padre Cícero, Padinho Cícero, né? Uma revolta das oligarquias lá da região do Ceará, da família Acioli, com o apoio do Padre Cícero, contra a chamada política das salvações do Hermes da Fonseca, que era uma tentativa do Hermes da Fonseca de intervir nas oligarquias estaduais, tá? Temos também em 1912 a Guerra do Contestado, aqui no Sul. Atenção, pessoal, não houve guerra entre Paraná e Santa Catarina, tá? A Guerra do Contestado é uma guerra que ocorreu num território disputado juridicamente pelos dois estados, mas não é uma guerra entre os estados. É uma guerra entre caboclos, liderados por um outro monge, também messiânico então, que é o José Maria, tá? Contra a força pública, no caso, polícia paranaense, polícia catarinense e exército, tá bom? E envolvia lá a construção de uma ferrovia, a chamada ferrovia São Paulo-Rio Grande, tá bom? Temos aqui em 17 a greve geral, primeira greve geral da história do Brasil, o governo Venceslau Braz, ligado ao nosso segundo surto industrial, contexto de Primeira Guerra Mundial, uma greve convocada pelo movimento anarco-sindicalista, né? E aí, claro, temos depois o ciclo do tenentismo, aquele movimento de jovens oficiais do exército contra a república oligárquica, e aqui, claro, a crise da oligarquia já começando com o governo de Epitácio Pessoa. E agora é o seguinte, se chegou crise da república oligárquica, tu sentiu que tá vindo, né? Mas antes, olha só. O coronelismo era fruto da alteração na relação de forças entre os proprietários rurais e o governo. Ele significava o fortalecimento do poder do Estado antes do predomínio do coronel. Nessa concepção, o coronelismo é então um sistema político nacional, com base em barganhas entre o governo e os coronéis. O coronel tem o controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora primária. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na forma de voto, ou seja, ele troca, tá? Então olha só, no contexto da Primeira República no Brasil, as relações políticas descritas baseavam-se na coação de milícias locais. Não. B. Estagnação da dinâmica urbana. C. Valorização do proselitismo partidário. Viva partido e tudo mais. D. Disseminação de práticas clientelistas, troca de favores. Ou E. Centralização de decisões administrativas. Deixa eu ver como é que está o enquete. Vamos ver a enquete aqui, letra D. Será que você acertou? Será que você acertou? É óbvio, aluno do Aprova é matador. Aluno do Aprova é sniper do Enem, sniper do vestibular. Ali, ó, já acertou, letra D, disseminação de práticas clientelistas. E já que passou a República Oligárquica, trabalhadores do Brasil, trabalhadores do Brasil, olha quem chegou. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, que o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, que o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. É Getúlio Vargas para vocês. Então, olha só, começamos aqui com o governo provisório 30 a 34, né? É o governo da crise do café, da queima do café em excesso para garantir o preço mínimo da saca. Temos aqui os interventores estaduais, né? Interventores nomeados pelo Vargas para acabar com aquele regime oligárquico. Temos a Revolução de 32 em São Paulo, que era São Paulo, as elites paulistas do café com leite, que perderam o poder quando houve a Revolução, tentando voltar ao poder. No final, elas acabam sendo derrotadas. Aí temos aqui, claro, o governo constitucional de 1930 a 37, com a Constituição de 34, que é a primeira Constituição da história do Brasil a ter voto feminino, já em 34. Porém, a mulher já votava desde o novo Código Eleitoral de 1932, né? Eleito presidente por voto indireto. Aqui são os deputados que elegem Getúlio Vargas. E, claro, voto feminino na Constituição, então, está presente ali, belezinha? Aí temos a polarização política. Naquele tempo, ainda bem que faz tempo isso, mas naquele tempo o Brasil achava que ou você era comunista ou você era fascista. Era um tempo que não se repetiu mais. Felizmente, hoje a gente mudou. Hoje não é mais assim. Naquele tempo, ou você era um comunista ou você era um fascista. Ainda bem que a história passa e o Brasil muda. Então, olha só. O que eu tenho aqui, ó? A ANL, Aliança Nacional Libertadora, do Luiz Carlos Prestes, Olga Benário, que era de origem comunista, né? E do outro lado, o senhor Plínio Salgado, jornalista Plínio Salgado, ligado à Ação Integralista Brasileira, um movimento de origem fascista, os camisas verdes, né, o Sigma ali, o povo do Anauê, lembra que era o povo aqui do fascismo brasileiro. Então eram duas forças
que se digladiavam nas ruas do Brasil, né? Se digladiavam nas ruas do Brasil, aí por questões de ordem política. O pessoal tá rindo aí, ó. Ainda bem que muda, né, pessoal? Naquele tempo, ainda bem que o Brasil é um país que anda pra frente, né? Naquele tempo ele achava que ou você era comunista, ou você era o quê? Fascista. Mas hoje não, hoje vivemos tranquilamente. Muito bem. E aí, então, coração, chegamos à ditadura do Estado Novo, 37 a 45, né? Temos a Constituição Polaca, que estabelecia pena de morte por crimes contra o Estado. Brasil na Segunda Guerra Mundial, por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá. Ou seja, lá vai o Brasil lutar Dessa vez não foi matar Toninha, dessa vez o Brasil foi lá e fez um senhor papel na Segunda Guerra Mundial, enfrentando as tropas da Wehrmacht. O que era Wehrmacht? Era o exército nazista. Wehrmacht, tá? Era o exército nazista ali. Temos aqui também o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, o órgão de controle da propaganda varguista, né? E a publicação em 43 da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Muito embora já tinha a lei trabalhista desde 34, mas ali é a consolidação, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, inspiradas no documento fascista de Benito Mussolini chamado Carta del Lavoro. Capito, bello? Andiamo via. Olha só. E aí, exercício. Olha essa imagem do Vargas. Olha só, essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo com o intuito de... Olha só a imagem. Tio Vargas, olha só tio Vargas, olha lá Vargas, queridão. A criancinha com a bandeirinha do Brasil ali, ó, nacionalismo forte, né? Tio Vargas com a mãozinha no queixinho da criança e olha a mensagem. Crianças, aprendendo no lar e nas escolas o culto da pátria, levareis para a vida prática todas as probabilidades de êxito. Só amor constrói. Era o que estava escrito aqui, pessoal. Estava escrito isso aqui. Vinha na cartilha. Tio Vargas, legalzão, na cartilha, né? Então, olha só. Veja só, essa imagem então foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo. Com o intuito do quê? A. Destacar a sabedoria inata do líder governamental. Não. B. Atender a necessidade familiar de obediência infantil. Também não é isso. Tipo, criança, comporte-se. Não. C. Promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias. Também não. D. Conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. Carisma, populismo, populismo, líder carismático, papapá. E. Estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais. Pessoal, Vargas é o nome do populismo no Brasil. Você estuda no mundo, 3 populismos. Peronismo de Juan Domingo Perón en Argentina, cardenismo de Lázaro Cárdenas em México e o maior de todos, o varguismo na República Federativa do Brasil. Ou seja, letra D de dado, beleza? E aí veio o quê? Ditadura civil-militar, né? Lembra que essa ditadura começou com um golpe, né? Ocorrido em 31 de março para o dia 1º de abril de 1964, depondo o governo do senhor João Goulart, que era vice do antigo Jânio Quadros, o Vassourinha, né? Então, olha só. Primeiro governo aqui, o governo Castelo Branco, né? White Castle, né? De 64 a 67. Características, linha branda, ele faz para aquela linha mais, entre aspas, suave da ditadura. Publicou os primeiros 4 AIs, os primeiros 4 atos institucionais, entre os quais vigorava também o bipartidarismo, a Arena, que era o apoio ao regime, e o MDB, que era a chamada oposição comportada, como se chamava à época, né? A Constituição de 67, que vai ser a Constituição da ditadura, e também o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, vem aqui. Também houve a criação do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, né, que era o lado da repressão do regime, e do Serviço Nacional de Informação, também na repressão, o famoso SNI, tá bom? E aí, eis que chegamos então ao governo Costa e Silva. O Costa e Silva, ele é o oposto na linha em relação ao Castelo Branco. Se o Castelo Branco pertence à chamada linha branda, linha Sorbonne ou castelistas, esse cara aqui é um nome clássico da linha dura, né? Ele que vai estar envolvido, não envolvido ele diretamente, né, pessoal? Mas é durante o governo dele que morreu, foi assassinado, aliás, o estudante Edson Luiz, lá no restaurante do Calabouço, no Rio de Janeiro. Foi justamente esta morte aqui desse estudante que chamou a atenção da opinião pública e gerou aquela famosa passeata dos 100 mil lá no Rio de Janeiro. Como resposta a essa passeata, o regime endureceu ainda mais e publicou o famoso Ato Institucional número 5, famigerado AI-5, né? E aí nós temos o Médici, porque se o AI-5
é publicado pelo Costa e Silva, quem de fato usou, e usou mesmo, o AI-5, o teor do AI-5, fechando o Congresso, caçando liberdades, implantando censura e por aí vai, foi o governo do Emílio Garrastazu Médici, de 69 a 74. O que nós temos aqui? É a linha dura, é a repressão versus a luta armada, então aqui tem aquelas guerrilhas urbanas e guerrilhas rurais, né, aquelas guerrilhas da esquerda contra o sistema de repressão do próprio regime. Nós tínhamos as obras faraônicas, como por exemplo Transamazônica e por aí vai. Temos o famoso milagre econômico, um crescimento de 2 dígitos no PIB brasileiro, só que era um crescimento, lembremos, bastante artificial, né? Porque era um crescimento feito com dinheiro estrangeiro, com investimento externo. Ou seja, na prática, crescíamos com um dinheiro que não era nosso. Quando finalmente a fatura do cartão de crédito chegou, nós não tínhamos como pagar e tinha juros em cima. Quer dizer, aquela fartura que se observou aqui em termos econômicos, depois virou uma catástrofe econômica no final do regime, o que daí passou para a chamada Nova República, né? Temos também um grande ufanismo, aquele nacionalismo exaustado, algo como Brasil, ame-o ou deixe-o. E também aquele uso pelo regime, naquele momento o regime usou muito as conquistas esportivas brasileiras. Por exemplo, o Campeonato Mundial de Fórmula 1 por Emerson Fittipaldi, o campeonato de boxe por Éder Joffre e também o tricampeonato mundial de futebol lá no México em 70, né? Foram muito instrumentalizados pelo regime militar essa questão toda ali. Beleza? Muito bem. E aí chegamos então ao governo Geisel, Ernesto Geisel, 74 a 79. Características gerais, o que temos? Linha branda, então voltou a linha branda, é o cara da reabertura. Entrou em Geisel, já estamos no período da reabertura lenta, gradual e segura, que ele dizia, né? Reabertura política, fim do AI-5, então ele decretou o fim do AI-5 aqui. É o momento em que acontece a morte daquele jornalista da TV Cultura, lá em São Paulo, o Vladimir Herzog, que parece enforcado assim, né? E aí o pessoal falou que era suicídio. Hoje foi comprovado, não, que ele morreu vítima de experiência de tortura. Até foi expedido uma nova certidão de óbito e entregue para a esposa dele, ainda viva, a Clarice, né? E olha só, Lei Falcão, que tentava diminuir a velocidade com que estava abrindo o regime. Essa Lei Falcão aqui, por exemplo, ela literalmente tentava amordaçar a propaganda política da oposição, criando um horário eleitoral que na prática era só um slideshow, né? Mostrava a foto do cara, o número e um breve currículo. E era isso, tá? E também o Pacote de Abril, né? Pacote de Abril criou a figura do senador biônico, ou seja, senadores indicados pela presidência da República, ou seja, indicados pela ditadura, tá? Os senadores dentro lá do Senado Nacional. Ok? Muito bem. E aí temos então o governo de João Batista Figueiredo, né, que foi o último governante militar do Brasil. O que temos aqui? Linha branda, também né, então continua a reabertura. Lei da anistia ampla, geral e restrita, perdoando todos, né, não houve então punição, por exemplo, a tortura, nada disso. Em geral, as pessoas conseguiram escapar das punições pelos crimes cometidos tanto pelo regime militar quanto eventualmente por grupos ligados à guerrilha, né? E detalhe, isso em muito momento é muito criticado, né? Porque o Brasil acabou sendo o único grande país da América Latina que passou por um processo e não teve uma punição depois. Porque na época o pessoal advogava que essa lei era a única forma de abreviar o regime, de colocar fim o mais rápido possível nele. Porque, claro, havia muito um receio em setores dentro do governo de que, acabando o regime, houvesse depois uma perseguição àqueles que promoveram o regime, né? Então, claro que a lei da anistia, ela ainda hoje é alvo de muita discussão, no campo jurídico, inclusive, pela própria historiografia e em diferentes setores da sociedade brasileira, né? Temos o pluripartidarismo, então voltamos a ter vários partidos políticos, e a novembrada, né? Momento de um grande protesto de estudantes aqui em Florianópolis contra uma visita do João Batista Figueiredo, que veio aqui inaugurar uma placa, veja você, em homenagem a Floriano Peixoto, alguém que não é lá muito bem visto pelos florianopolitanos, beleza? E aí então chegamos à questão. Falavam em fuzilamentos, em gente que era embarcada nos aviões militares e atirada em alto mar. Havia muita confusão. Sempre que há mudança violenta de poder, a regra dos entendidos é sumir, evaporar-se, não se expor nos primeiros momentos da rebordosa. Um sargento qualquer pode decidir sobre um fuzilamento. Depois as coisas se organizam. Até mesmo a violência é estruturada. Até mesmo o arbítrio. Mas quem, no meio tempo, foi fuzilado, fuzilado fica. Ou seja, naquele auê todo do início do regime, muita coisa aconteceu, ninguém sabe, ninguém viu e apenas aconteceu, né? Então, olha só, a narrativa refere-se ao seguinte aspecto da segurança nacional durante a ditadura militar. A institucionalização da repressão como política estatal. B. Normatização da censura como mecanismo de controle.
Veja do que diz o texto. Essa é uma questão que fala do texto, está falando de violência. C. Legitimação da propaganda como estratégia psicossocial. D. Validação do conformismo como salvaguarda do consenso. Ou E. Ordenação do bipartidarismo como prerrogativa institucional. Deixa eu ver aqui. Aluno do Aprova, falei, é sniper da prova, sniper do vestibular. Ou seja, tá aqui, ó. Pum! Letra A. Institucionalização da repressão como política estatal. Deu tempo! Muito bem, queridos. Muito obrigado de todo o meu coração para vocês. Obrigado por cada curtida, pelas 10 curtidas também, que eu aceito crítica, não tem problema nenhum, tranquilo, tamo aí. Obrigado pelos mais de 4 mil, quase 5 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. Olha, é assustador, é uma coisa impressionante, né? Como a prova chega nas pessoas, é uma coisa realmente impressionante. Vou colocar uma mensagenzinha aqui na humildade com o meu perfil, ó. Oi, vou colocar corações para vocês aqui, ó, corações. Muito obrigado. Tá bom? De coração, obrigado pela parceria, por estar aqui comigo, por aguentar o Alan falando sem parar, que dá uma metralhadora pra você com tanto conteúdo, tá bom? No mais, queridos, um fortíssimo abraço, que a força esteja com vocês, ok? Uma excelente prova e até a próxima live, que tem mais hoje ainda com Alanzinho em Sociologia. Partiu Futuro do Brasil! Tchau, tchau!